Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre Aspas. Estamos em transmissão simultânea, direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale, agradecendo a sua audiência em ambas as páginas. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2018, e nos destaques dessa edição, eleições 2018. Primeira pesquisa após debates indica empate técnico entre João Dória e Paulo Scaff pela disputa ao governo do estado de São Paulo. A região do Vale do Paraíba possui 141 candidatos na briga pelo voto. E morre aos 61 anos Otávio Frias Filho, que é diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. E no esporte, a expectativa do Santos, que tem partida hoje pela ida das oitavas de final da Libertadores. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, desta terça-feira, com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Na timeline do meu Facebook, eu já tenho recebido propaganda eleitoral. Via WhatsApp ainda não recebi, mas essa é uma arma também disponível aos candidatos, principalmente aqueles que não têm tempo na televisão. O WhatsApp está hoje no celular de 90 milhões de brasileiros, a população inteira dos anos 70. Hoje somos 147 milhões de eleitores. É uma boa relação. Especialistas acreditam que o debate eleitoral em rápida migração para as redes sociais pode deixar a disputa um pouco menos desigual. Essa será a eleição que vai mostrar a consolidação ou não do poder das redes. O analista eleitoral Maurício Moura, do grupo Ideia Big Data, em entrevista ao Estadão, disse que vai ser uma batalha entre o celular e a televisão. Nas redes, os candidatos saem na frente, com propaganda não paga, postada por terceiros. No rádio e na TV, tudo começa no dia 31. Alguns candidatos só pensam nisso na tentativa de reverter seus números no Ibope, ver seus números crescerem. Mas temos de considerar um número levantado por Maurício Moura. A audiência da propaganda política nas TVs, na média nacional, caiu de 22 pontos em 2008 para 6 em 2016. E o que será nesse 2018 de tanto descrédito com a política? Bom, daqui a pouco a gente vai retomando sobre os destaques aí no cenário político, nas eleições, e também falando sobre a pesquisa Ibope divulgada aí tanto para o cenário do governo do estado de São Paulo, como também para o cenário da presidência da República. Direto da redação do jornal O Vale, o editor-chefe Guilherme Codazzi traz um dos destaques que você irá acompanhar na edição de hoje do jornal. Estou aqui na redação do jornal O Vale, trazendo um dos destaques da edição desta terça-feira. É uma matéria assinada pelo repórter Xandu Alves e tem a ver com as eleições de outubro. É a matéria que está na página 3, um raio-x detalhado do perfil dos candidatos que registraram seu nome no Tribunal Superior Eleitoral para o pleito deste ano. Nós temos aqui na nossa região 141 candidaturas registradas. E a matéria do Xandu é o primeiro capítulo de uma série de matérias com esse raio-x, essa radiografia dos candidatos. A matéria mostra que temos aqui na região, entre esses 141 candidatos, 2 postulantes à presidência da República. Temos Geraldo Alckmin, do PSDB, e também Ciro Gomes, do PDT, ambos nascidos em Pindamonhangaba. Temos ainda um candidato a governador, o Toninho, do PSTU, aqui de São José dos Campos. Temos também a Coronel Nicolucci,
que é candidata a vice-governadora na chapa do atual governador Márcio França, do PSB. E, além disso, temos também candidatos a senador, o Mancha, também do PSTU, e 81 candidatos a deputado estadual e mais 55 a deputado federal. E qual é o partido que possui o maior número de candidaturas na região? Esse levantamento feito pelo Xandu mostra que o PSDB e o PROS lideram essa lista aqui na nossa região, na RM Vale, com 11 candidaturas cada uma das siglas. Em seguida temos o Patriotas com 9 candidaturas e depois empatados o PT, o PSL, o PSOL e o Podemos com 8 candidaturas cada um deles. E temos, obviamente, outros partidos. Das 35 siglas existentes, 29 lançaram candidatos aqui na RM Vale. São José dos Campos é a cidade com o maior número de candidaturas, são 34, o equivalente a aproximadamente 25% ou 1/4 do total da nossa região, seguida então por Taubaté, Jacareí, Guará e Pinda. São as 5 cidades, os 5 municípios da nossa região com o maior número de candidatos na eleição de outubro. Vale lembrar, a gente já fez uma radiografia completa do eleitorado da nossa região, que cresceu em relação ao pleito de 2014, cresceu 4,9%, acima da média do estado e também da média nacional. A região terá 1.838.000 eleitores aptos a votar em outubro. Então acompanhem essas e outras informações na página do Vale, no Facebook, no nosso site e também nas páginas da edição impressa. Um abração a todos. Obrigado, Guilherme. E quem traz também outros destaques aí sobre o aumento, né, de acidentes de trânsitos aqui na nossa região é a editora de alcance Júlia Carvalho. Muito bom dia, Júlia. Um bom dia, Rodrigo, José Guilherme, e um bom dia a todos que estão acompanhando o jornal Abre Aspas. Na página 9 da edição desta terça-feira, os leitores podem acompanhar em O Vale uma matéria que mostra que pelo 7º mês consecutivo, a RM Vale registrou aumentos nas mortes em acidentes de trânsito neste ano, em comparação com 2017. Enquanto no estado as mortes caíram 7,16%, na região elas subiram de 189 para 207. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Infociga. Desde janeiro, considerando o período acumulado mês a mês, é a 7ª vez em que a região do Vale do Paraíba assiste subir o número de vítimas fatais no trânsito. Para compensar a má notícia, é o 2º menor percentual do ano, acima apenas de janeiro. Somente em julho deste ano, o Vale registrou 11 mortes a mais no trânsito que em junho. A matéria é assinada por Xandu Alves. Tudo isso e muito mais você confere nas edições impressa e online de O Vale. Fique ligado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Júlia, pelas informações. Muito bem, deixa eu só corrigir uma informação. No comecinho do jornal eu falei que era segunda-feira, não, né? Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto. Obrigado aqui ao comentário do Edson Luiz Reis, que me alertou, segunda ou terça? Não, é terça-feira, viu, Edson? Você está muito bem informado. Obrigado pela audiência. Deixa eu já aproveitar e agradecer a audiência da Amanda Ferraz, Marisa Guerra, também quem está aqui com a gente é o William Wagner. Enfim, você que acompanha nas fanpages tanto da SP Rio Mais como também do Jornal Vale, muito obrigado pela sua audiência e sempre deixe aí os comentários para a gente poder sempre melhorar a nossa qualidade e também levar o melhor conteúdo para você, internauta. Vamos com os destaques aqui da nossa região. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou à reportagem do Jornal Vale que as forças policiais estão mapeando as rotas do tráfico de drogas aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é a região com os maiores índices de violência no estado. Durante o primeiro semestre de 2018, foram apreendidas mais de 3 toneladas de maconha, cerca de 300 quilos de cocaína, 37 quilos de crack e 65 quilos de outros tipos de drogas aqui no Vale. O levantamento feito pelo jornal, publicado na última sexta-feira, mostra que a região sul de São José dos Campos é a área do Vale do Paraíba com maior número de ocorrências envolvendo o tráfico. O
O furto de cabos de telefonia deixou a base do SAMU de Taubaté sem telefone por cerca de 12 horas ontem. Além da base, residências e comércios também ficaram sem telefone. O furto aconteceu na madrugada, por volta aí da 00:30. Os criminosos levaram 280 metros de fios telefônicos de um poste, prejudicando o serviço de telefonia da região do Piracacanguá. Ninguém foi preso até o momento. Segundo a prefeitura, um telefone celular foi disponibilizado para atender chamados de forma emergencial. A gestão também informou que os chamados também foram redirecionados a partir do contato com os bombeiros pelo telefone 193. A Telefônica Vivo, que é responsável pelo serviço, informou que apura o caso para se posicionar sobre o assunto. A Volkswagen colocou desde ontem funcionários da fábrica de Taubaté em férias coletivas. Os trabalhadores vão ficar afastados por cerca de um mês e retornam ao trabalho no dia 18 de setembro. O número de funcionários atingidos pela medida não foi divulgado pela empresa ou pelo Sindicato dos Metalúrgicos. A medida foi anunciada pela empresa, pela Volks, na última semana, quando protocolou o pedido junto ao sindicato. De acordo com a Volks, a decisão foi tomada para adequar a produção à demanda do mercado. Em abril do ano passado, a Volkswagen já havia colocado 3.600 funcionários da planta de Taubaté em férias coletivas. Na época, a empresa informou que a medida também tinha como objetivo adequar o volume de produção à demanda de mercado. Atualmente, a montadora emprega cerca de 3.100 trabalhadores diretos em Taubaté e produz os modelos Up, Go e Voyage na unidade. Cenário eleitoral, eleições 2018, pesquisa Ibope divulgada ontem apurou os percentuais de intenção de voto para presidente da República em 2 cenários com candidatos diferentes do PT. O ex-presidente Lula no primeiro cenário e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em um segundo. Vamos aos números. No primeiro cenário, com Lula, o petista fica em primeiro lugar com 37% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro do PSL com 18%. Bem atrás está Marina Silva, da Rede, com 6%, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 5%, empatado aí com Geraldo Alckmin, do PSDB. Álvaro Dias, do Podemos, aparece com 3% das intenções de voto, empatado com 1%, está aí Emael, do Democrata Cristão, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e João Amoedo, do Partido Novo. O Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram nesse cenário com o ex-presidente Lula. Brancos e nulos somam 16% e não souberam ou não responderam 6%. Com o candidato do PT, o ex-presidente Lula, ele se encontra preso e sua candidatura será julgada pelo ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. O Ibope também realizou outro cenário, porém com a presença de Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, como postulante aí à presidência pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos aos números. Sem a presença de Lula, Jair Bolsonaro aparece aí na frente, com 20%, seguido por Marina Silva com 12%, Ciro Gomes vem logo abaixo com 9%, seguido por Geraldo Alckmin, que aqui ocupa a 4ª posição com 7%. Já o atual vice na chapa com o ex-presidente Lula, aqui nesse cenário estaria na 5ª posição com 4%. Seguido aí por Álvaro Dias com 3%, empatados com 1%, estão Emael, Guilherme Boulos, também aparece Henrique Meirelles, João Amoedo, Cabo Daciolo e Vera Lúcia. Aliás, ambos no outro cenário, tanto o Daciolo como a Vera Lúcia não tinham pontuado. Outro que também não pontuou no outro cenário e que aqui possui 1% das intenções de voto é o João Goulart Filho. Brancos e nulos somam 29% dos entrevistados e não souberam ou não responderam somam 9%. Só um destaque também aqui, ainda falando sobre essa questão das eleições, um fator curioso, é que a pesquisa Ibope fez a seguinte pergunta aos entrevistados: caso o candidato do PT, Lula, seja impedido de disputar a eleição para presidente da República e declare seu apoio a Fernando Haddad, o senhor ou a senhora com certeza votaria em Fernando Haddad,
poderia votar nele ou não votaria em Fernando Haddad de jeito nenhum. Essa foi a pesquisa, a pergunta, e o resultado deu que 60% dos entrevistados não votariam em Fernando Haddad de jeito nenhum. 13% com certeza votariam nele, 14% poderiam votar nele e outros 7% não conhecem suficiente para opinar. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e é o primeiro levantamento oficial aí do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral e também depois dos 2 primeiros debates ocorridos pela TV. Já para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, também teve pesquisa encomendada pelo Ibope. Vamos então aos números ao governo do estado de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, ocupa a primeira posição com 20%. 20% das intenções de voto, seguido por Paulo Scaff, aí, do MDB, com 18%. Tecnicamente, aí eles estão empatados. Na sequência, aparece o atual governador do estado, Márcio França, do PSB, com 5%, seguido pelo candidato do PT, Luiz Marinho, com 4%. Os demais candidatos, Major Costa e Silva, do Democrata Cristão, tem 3%, professora Lisete, do PSOL, 2%, empatados com 1%. Marcelo Cândido, do PDT, o professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU. Não pontuaram Edson Dorta, do PCO e Rogério Schecker, do Partido Novo. Brancos nulos somam 29%, enquanto que não sabem ou não responderam somam 15%. 5 candidatos à presidência da República e uma representante da chapa encabeçada pelo PT participaram ontem de um fórum realizado em São Paulo que discutiu propostas para a área de infraestrutura. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e Marina Silva foram sabatinados por empresários do setor em São Paulo. O candidato Jair Bolsonaro também foi convidado, mas não compareceu ao evento. Manuela Dávila representou a coligação de Lula neste evento. A primeira a falar aos empresários foi a candidata Marina Silva, da Rede, que destacou o apoio a obras de saneamento básico e diversificação de fontes de energia limpa. Para isso, o país precisa voltar a crescer, precisa retomar os investimentos, buscando cada vez mais eficiência no gasto público, combatendo a corrupção. Manuela Dávila, do PCdoB, que representou a candidatura de Lula, do PT, defendeu a criação de um fundo de investimento em infraestrutura para retomar 7.000 obras paradas. Nós trabalhamos com a ideia da utilização de cerca de 10% das reservas, junto com o dinheiro do BNDES e dinheiro privado, para chegarmos aos 100 bilhões, inicialmente, de investimentos públicos no governo. Guilherme Boulos, do PSOL, é favorável a uma maior atuação do BNDES para pequenas obras e também a taxação de lucros de empresas. Se você somar isso com cortes em desonerações, nós temos condições de ter um plano emergencial de investimentos que chegue a algo em torno de 180 bilhões ao ano. As empresas da área de infraestrutura que promovem o evento também entregaram aos candidatos uma pauta de reivindicações para estimular o setor. Na agenda proposta para os primeiros 6 meses do novo governo estão as reformas previdenciária e tributária, parcerias com o Estado, privatizações e também novas regras de licitação. Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que vai acabar com o déficit primário em 2 anos e defendeu as reformas. Falou ainda da necessidade de investimento privado e de desburocratização. Então você tem que ter um bom marco regulatório e uma boa agência de fiscalização e controle. Então, totalmente despartidarizada. Henrique Meirelles, do MDB, pretende, se eleito, simplificar processos de licitação, acelerar privatizações e garantir segurança jurídica de contratos. Agora, evidentemente que isso é absolutamente coerente e vem lado a lado com a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência não há solução. Já Ciro Gomes, do PDT, defendeu a revogação da medida que congelou investimentos em saúde e educação e pretende utilizar fundos multilaterais de investimento. Mexer com 7.800 obras paradas, que você tem condição de atuar
com um conjunto alternativo de ferramentas, mas há uma montanha de dinheiro para a infraestrutura hoje nas agências multilaterais. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação, tanto no Facebook da SP Rio Mais, como também no Facebook do jornal O Vale. Lembrando que esse conteúdo fica disponível depois em ambas as páginas e no nosso site spriomais.com.br. Intervalo rápido, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição desta terça-feira do Jornal Abre Aspas, e vamos falar do tempo, vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região. Quem traz essa informação é a Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Olá, Rodrigo Fernandes. Esta terça-feira começa com tempo estável em São Paulo e o período da manhã será de céu parcialmente nublado. Entretanto, a passagem de uma frente fria pelo oceano ocasionará aumento gradativo da nebulosidade em todas as regiões, deixando o céu nublado. Há também possibilidade de chuvisco e chuva fraca em pontos isolados no final da tarde e durante a noite. As temperaturas permanecerão estáveis em relação à segunda, com máxima de 29 graus no Vale do Paraíba e Litoral Norte, 26 na capital paulista e Alto Tietê e 21 graus na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Agora, 8h12, você está ao vivo comigo no Jornal Abre Aspas, simultaneamente nas páginas do Facebook da SP Rio Mais e também do Jornal O Vale. Participe e interaja conosco, deixando aí os seus comentários nessas páginas, nas fanpages, e também depois na íntegra no site spriomais.com.br. Continuando aqui com as informações, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se mantém a decisão de libertar o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Em documento enviado à Suprema Corte, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que os ministros revejam a decisão. José Dirceu começou a cumprir pena em maio por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato, mas foi solto um mês depois por ordem do próprio Supremo. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, que era relator do caso, votou a favor da liberação do ex-ministro até o julgamento de recurso contra a condenação no STJ. Termina hoje, ao meio-dia, o prazo para que o deputado Paulo Maluf informe se vai ou não renunciar ao mandato de deputado, hipótese essa considerada por ele, segundo informou o advogado. Condenado pelo STF, ele é alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara e chegou a ser preso no ano passado, mas foi autorizado a cumprir a pena em casa, na residência onde ele mora. Ao condenar Maluf, o STF determinou a perda do mandato, mas a mesa diretora da Câmara ainda precisa decidir sobre esse caso. A Polícia Federal enviou um questionário com 20 perguntas ao presidente Michel Temer no âmbito do inquérito que apura a suposta negociação do Palácio do Jaburu em 2014 de 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB. O blog da jornalista da Globo News, Andréa Sadi, obteve acesso a esse questionário e Temer diz não ter menor ciência desse suposto acerto. Falando ainda do presidente Michel Temer, ele se reuniu ontem com ministros para discutir as soluções para a crise com os imigrantes venezuelanos em Roraima. Os moradores expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos, inclusive ateando fogo nos pertences deles depois de que um comerciante local foi assaltado e espancado. Pelas contas do Exército, 1.200 venezuelanos foram expulsos do Brasil no fim de semana. A ação deixou a população confusa. Cara, muito triste isso, né? Mas o Brasil tem que reagir. A população de Pacaraima está fazendo uma coisa boa, está fazendo uma coisa certa. A saída forçada é consequência direta do ataque que um grupo de venezuelanos sofreu em Pacaraima, cidade de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Imigrantes que estavam no município brasileiro por causa da grave crise econômica e política no país vizinho tiveram roupas e malas destruídas. Até comida foi jogada fora. Estamos expulsando os venezuelanos. É desse jeito agora. Tudo foi queimado e um abrigo foi incendiado. A reação violenta seria uma resposta ao episódio em que um comerciante brasileiro foi assaltado e espancado.
A suspeita é que o crime tenha sido cometido por venezuelanos. A crise chegou a tal ponto que o governo de Roraima pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal que a fronteira entre os dois países seja fechada. 2 semanas atrás, a ministra Rosa Weber negou um pedido parecido e justificou, dizendo que a nossa Constituição e tratados internacionais assinados pelo Brasil proíbem a medida. A saída, na avaliação deste especialista, é levar os venezuelanos a outras partes do país. É a chamada interiorização, mas com planejamento. É fundamental que tenha uma coordenação entre governo federal, estadual, municipal e, sobretudo, também com o apoio da sociedade civil, que está na ponta, é quem acolhe o imigrante, é quem dá informação. A governadora de Roraima, Sueli Campos, disse que enviou médicos, remédios e policiais para proteger a população e pacificar a situação. E pediu que o governo federal assuma responsabilidades. O Palácio do Planalto, por sua vez, disse que já tomou providências que somam mais de 200 milhões de reais no controle da fronteira, na construção de abrigos e na interiorização de imigrantes. Quanto aos conflitos, como o desse fim de semana, o governo prometeu uma resposta rápida. O governo está profundamente preocupado em garantir a integridade e o bem-estar dos brasileiros e de atender os venezuelanos, mas não vai, para isso, admitir o cometimento de crimes como aconteceram ali. Essas pessoas serão responsabilizadas, serão chamadas à responsabilidade. Segundo o especialista, o Brasil é só o 6º destino dos venezuelanos que deixam o país. E o movimento na fronteira é natural. Tem uma pendularidade muito grande entre brasileiros que vão para a Venezuela e venezuelanos que vão para o Brasil, dependendo do ciclo econômico. No auge do petróleo, eram muitos brasileiros que iam fazer compras e até trabalhar na Venezuela no espaço de fronteira. Ou seja, a gente não pode esquecer desse detalhe. Morreu hoje pela madrugada, aos 61 anos, Otávio Frias Filho, que era diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Ele foi vítima de um câncer originado no pâncreas. Mentor do Projeto Folha, que modernizou o jornalismo brasileiro na década de 80, esteve à frente do jornal por 34 anos. O jornalismo, tal como procuraram praticá-lo, é um serviço de utilidade pública. Divulgar a verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas coletivos, que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? E, no entanto, o jornalismo sempre fica aquém da sua ambiciosa missão. O julgamento humano é precário. A pressa inerente à profissão leva a conclusões precipitadas, relatos superficiais, omissões e erros. A única resposta para esse dilema, expresso num recomeço diário que lembra o trabalho de Sísifo, é um autêntico desejo de melhorar. O velório dele ocorrerá a partir das 11h30 da manhã de hoje e a cerimônia de cremação acontece às 1h30 da tarde, ambos no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. Vamos com informações regionais. A partir de hoje, até a próxima quinta-feira, São José dos Campos irá sediar o workshop Mover, a mobilização para ordenação e viabilização de espaços urbanos resilientes. O objetivo do encontro é congregar pesquisadores nacionais e internacionais, membros de instituições públicas e privadas, universidades, entre outros profissionais, a fim de promover o intercâmbio de conhecimento e informações e o estabelecimento de sinergias para a prevenção de desastres. O evento é realizado pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de São José dos Campos, com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. No último domingo, a Prefeitura de São José dos Campos formalizou o decreto que cria o Parque Municipal de São Francisco Xavier, lá no distrito de São Francisco Xavier. Também oficializou o CEP diferenciado por ruas, já que o distrito tinha CEP único. Essas duas ações marcam as comemorações dos 126 anos do distrito.
O Parque Municipal de São Francisco Xavier fica na área de uma antiga fazenda conhecida por abrigar o casarão da fazenda edificada do século XIX. Você está vendo a imagem aí desse casarão, a área do parque de mais de 170 mil metros quadrados, sendo em torno da metade composta por floresta nativa, foi adquirida pela Prefeitura em 2010 e desde então vem sendo utilizada pela comunidade para atividades de contato com a natureza e eventos culturais. O parque irá abrigar o futuro Centro de Referência Ambiental de São Francisco Xavier, onde serão promovidos diversos projetos de cunho ambiental e onde será instalada a sede administrativa de órgãos e outras repartições públicas da Prefeitura. O casarão será destinado para projetos históricos, culturais e ambientais. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade será responsável pela elaboração do plano diretor do parque, normas de funcionamento, administração e preservação do patrimônio. 8h21, intervalo é rápido. Na sequência nós temos informações sobre a vacinação da polio e do sarampo na região nossa e também as informações do esporte. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação conosco no Facebook da SP Rio Mais e também no Facebook do Jornal O Vale. E olha, cerca de 36 mil postos de saúde ficaram abertos no último sábado em todo o país para o dia D de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A campanha nacional começou no último dia 6, mas até agora a procura tem sido baixa. 36 mil postos de vacinação em todo o país abriram as portas hoje, no dia D de vacinação contra o sarampo e a polio. Paulo Sérgio acordou cedo para levar a pequena Alice. A gente tem que ir, né? Deixar a caderneta de vacinação dela em dias. Não pode atrasar, não. Devem ser vacinadas crianças com idade a partir de 1 ano e menores de 5 anos, mesmo que tenham sido imunizadas. A campanha nacional começou no último dia 6, mas até agora a procura tem sido baixa. Mesmo a criança que esteja em dia, que tenha feito suas doses de rotina, a gente está convidando para fazer uma dose extra de campanha. É uma proteção a mais que a gente está oferecendo e isso é importante para a gente ter altas coberturas vacinais e é assim que a gente controla a doença. Doença infecciosa causada por um vírus que pode matar, o sarampo apresenta pintas avermelhadas na pele, tosse, coriza, irritação nos olhos e manchas brancas no interior da boca. Este ano, o Brasil já registrou 1.237 casos e mais de 5.700 estão sendo investigados. Amazonas e Roraima são estados que têm surto da doença. Pelo menos 6 pessoas morreram. O avanço do sarampo acontece 2 anos depois do país ter recebido o certificado de eliminação da doença pela Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil também registrou no ano passado o mais baixo índice de vacinação de crianças com até 16 anos. O êxito do Programa Nacional de Vacinação fez com que essas doenças mais ou menos desaparecessem do nosso convívio. Ao não ter contato com a doença, a população aos poucos vai esquecendo a sua existência e também esquecendo-se da sua proteção. Após esse dia D, a campanha nacional de vacinação continua. Termina somente no dia 31 de agosto. Até lá, o Ministério da Saúde pretende atingir a meta de imunizar 95% das 11 milhões e 200 mil crianças que compõem o público-alvo. É muito importante, a gente quer da gente com saúde, né? Muito bem, a responsabilidade aí dos pais, né, de levar as crianças, de levar os seus filhos aí, os seus responsáveis para vacinar. Vacinação é importante. Vamos falar de esporte, já que hoje tem Santos aí no mata-mata, né, iniciando o mata-mata na Libertadores e parece que o Cuca, ele está escondendo o jogo, está escondendo o time aí que inicia esse mata-mata. Vamos ao esporte. Linha de frente. Quem vai trazer as informações com a gente é o nosso comentarista esportivo Ail Marques. E está junto com a gente aí para já dar o destaque no esporte. Ail, muito bom dia para você.
Olá, Rodrigo, muito bom dia a todos que acompanham a SCP Rio+. Vamos começar falando da Libertadores da América, já foi destaque hoje, né? A Libertadores tem hoje a última equipe brasileira a entrar em campo na fase de oitavas de final, na partida de ida ainda. O Santos, às 21h45, joga na Argentina, em Avejaneda, contra o Independente. Lembrando que o jogo da volta entre Independente e Santos acontecerá no próximo dia 28, quarta-feira que vem, contra a mesma equipe, lá no Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, só que às 19h30. Os demais clubes brasileiros também retornam pela Libertadores na próxima semana. Já pelo Campeonato Brasileiro, rodada completa nesse meio de semana, amanhã e quinta-feira. Pela Sul-Americana, hoje também tem oitavas de final. Defensa e Justiça da Argentina enfrentando o Banfield, às 19h30. Rodada completa pela Série B. A 22ª rodada da Série B também acontece hoje, com todos os times, as 20 equipes entrando em campo. Lembrando, o Fortaleza é o líder da Série B da temporada 2018. Seria uma das equipes a voltar à elite do futebol nacional, comandada aí pelo Rogério Ceni. Saindo do futebol e indo para a ginástica olímpica, Arthur Zanetti conseguiu conquistar neste final de semana ouro nas argolas, com 15.350, ouro no solo com 14.550 e ele também foi bronze no salto, mostrando que, com essa pontuação, Arthur Zanetti entra na briga para ser medalha de ouro no Mundial de Doha, no Catar, que acontece em outubro, nas argolas e no solo. Ele que foi o atleta mais completo da temporada do Brasileiro, que aconteceu em Santos, conquistando aí pódio nas 3 categorias. Tanto nas argolas como no solo e também no salto. O brasileiro pode surpreender aí, inclusive, principalmente, né, no solo, onde ele não é especialista, mas conseguiu uma média aí para brigar pelo título mundial em Doha. São as informações para o Abre Aspas da SP Rio. Um grande abraço. Obrigado, Ail, pelas informações. Olha, o pai e o técnico do campeão mundial, Gabriel Medina, o Charles Saldanha, fez um post aí emocionado após a vitória do filho na etapa do Tahiti, lá no Mundial do Surf. No texto, o Charles também agradeceu o apoio da família Medina ao surfista. O título conquistado aí colocou Medina na cola lá de Felipe Toledo, né, na briga pelo título mundial. Os dois surfistas do Litoral Norte são amigos de infância, estão separados por 6.000 pontos no ranking. O Filipinho de Ubatuba tem 41.985 pontos, enquanto que Medina, de São Sebastião, é o segundo com 35.685 pontos. A próxima etapa do circuito mundial está marcada para entre os dias 6 e 9 de setembro em Surf Ranch, a piscina de ondas do Kelly Slater, lá na Califórnia. E a seleção masculina de vôlei vai enfrentar 2 competições importantes em um intervalo pequeno de tempo. A Copa Pan-Americana de Vôlei em agosto e o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino em setembro. A solução foi criar 2 times que vão se revezar entre as competições. A seleção brasileira masculina de vôlei anda querendo provar que é possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ok, não é exatamente ao mesmo tempo, mas o fato é que o Brasil tem 2 competições profissionais para disputar, uma colada na outra. A solução foi formar 2 times. A partir do dia 9 de setembro, o chamado time A corre atrás do título mais importante, o Mundial, que vai ser realizado na Itália e na Bulgária. O Brasil está no grupo B e o caminho para a conquista do tetracampeonato será recheado de pedreiras. Nessas horas, a experiência de alguém que já esteve lá, caso do levantador Bruninho, é mais do que válida. Só de falar, já, de certa forma, já arrepio um pouco, porque quem já passou, né, por conquistas importantes como a Olimpíada, como o Mundial, sabe o quanto é especial vencer competições desse porte. Tem muitos jogadores aqui que estão buscando conquistar o seu espaço, o seu momento, e eu acho que um título desse para a gente seria incrível. Não tem outro segredo senão trabalhar forte aqui, né? E esses garotos, sendo eles os que já foram campeões ou não, todos estão dando o seu máximo aqui para a gente chegar forte nessa competição. Por falar em garotos, o time B não tem limite de idade, mas é formado na maioria
por atletas entre 22 e 24 anos. Eles partem para disputar a Copa Pan-Americana entre 26 de agosto e 3 de setembro, no México. O torneio é importante porque vale vaga nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem, em Lima. Não é um campeonato fraco, é um campeonato adulto, assim, é um campeonato bem disputado. Tem Canadá, tem Argentina, tem vários times, Cuba. E o campeonato internacional para um atleta profissional é bastante bagagem, né? Acho que conta muito, assim. Muitas vezes eles não têm ainda uma oportunidade ou, vamos dizer assim, uma chance de jogar na principal, de não ficar parado. Acho que de ganhar experiência de torneios internacionais, vestir a camisa da seleção brasileira é um peso, é uma responsabilidade. Quanto mais eles tiverem e sentirem esse gostinho aí, melhor. Lá na hora das competições, o time A e o time B vão estar a milhares de quilômetros de distância um do outro. Mas aqui em Saquarema, o treino de uma equipe está só a alguns passos do treino da outra equipe. Bom, de certa forma, isso é como uma metáfora da situação dos jogadores. O pessoal do time B, sempre que pode, vai lá dar uma olhada. Em mais ou menos um mês de convivência que eles vão ter, dá para absorver bastante coisa. Muito bacana de estar convivendo com os caras, né? Que os caras já são um nível acima, né? Eu sempre tenho a oportunidade de ver o treino, pra mim é essencial, tipo, acompanhar eles de perto, assim, ver a rotina deles é bem bacana, assim. E na realidade, as duas equipes têm muitas semelhanças. A porta de entrada pode estar mais próxima do que eles imaginam. O Renan, técnico da principal, fica com um olho aqui e outro ali. Existe um alinhamento, o Renan que conduz tudo, todo o nosso trabalho é supervisionado por ele, a gente senta e decide o que a gente faz. E para o atleta também, porque ele sabe que está sendo visto, o Renan de vez em quando passa aqui, dá uma olhada. Tem garotos ali vários que estão inscritos, né, para o Mundial. Nós já entregamos uma relação de 22 nomes, então tem vários que estão treinando ali e que estão aptos a qualquer momento vir para esse lado aqui. No final não importa se é time A ou time B, todos são um só Brasil. Muito bem, a nossa torcida aí para a equipe de vôlei masculina do Brasil. Obrigado pela sua audiência, encerrando aqui mais uma edição do Jornal Abre Aspas, agradecendo a audiência tanto pela nossa fanpage da SP Rio+, como também para você que nos acompanhou no Facebook do Jornal O Vale. Lembrando que todo o conteúdo na íntegra você acompanha depois aí nas ambas as fanpages, mas também no nosso site spriomais.com.br. Nos encontramos amanhã, uma ótima terça-feira e até mais. Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas.